Por que nós envelhecemos? O que acontece dentro das nossas células com o passar do tempo e como reverter este processo? O biólogo francês Jean-Marc Lemaitre é diretor do Instituto de Medicina Regenerativa de Montpellier, no sul da França, e pesquisador do INSERM, o Instituto de Pesquisas Médicas do país. No início de sua carreira, ele estudou a replicação do genoma. Essa transmissão do material genético é fundamental para entender o envelhecimento e suas consequências para o organismo. Mas é possível reverter este processo? Sim, e nós vamos explicar o porquê. Existem dois tipos de células no corpo: as adultas envelhecidas, que não funcionam mais perfeitamente, mas ainda conseguem se diferenciar, e as senescentes, que perderam essa capacidade e basicamente estão à beira da morte. Em 2011, o cientista francês conseguiu uma proeza: rejuvenescer células senescentes de um homem de mais de 100 anos. O mais impressionante é que essas células que voltaram a ser embrionárias conservaram essas características após sofrerem novas divisões. Jean-Marc Lemaitre provou desta maneira que o envelhecimento era reversível, o que teve uma enorme repercussão na época. Donc vous imaginez les portes que ça peut ouvrir et les nouvelles pistes que ça peut ouvrir. Alors en fait, l'hypothèse de départ, c'était que si nous vieillissons, c'est parce que nos cellules vieillissent. Et quand les cellules vieillissent, eh bien, soit elles s'endommagent, elles peuvent se réparer, soit eh bien, elles ne peuvent pas le faire. O genoma é organizado nas nossas células durante o desenvolvimento embrionário. Assim, cada um de nossos genes tem interruptores que vão agir na maneira como esses genes vão se manifestar ou não durante a nossa vida. Com o tempo, esse mecanismo falha e a fisiologia da célula é alterada, fazendo com que ela não funcione mais da mesma maneira. Essas são as células senescentes, que não são mais capazes de se diferenciar em células especializadas, como as que formam os nossos órgãos, por exemplo. Daí veio a ideia da equipe de tentar intervir para rejuvenescê-las, restaurando esses interruptores para que a célula volte a funcionar corretamente. E foi exatamente isso que o cientista francês fez com a sua equipe. Para provar essa hipótese, ele partiu da descoberta do cientista japonês Shinya Yamanaka, que venceu o Nobel de Medicina em 2012, e provou que ao inserir um coquetel de 4 genes no núcleo de uma célula de um adulto, era possível revertê-las em células-tronco. A equipe de Jean-Marc Lemaitre foi além. Eles descobriram que as células senescentes, ou seja, que não conseguem mais se dividir, também podiam voltar a ser embrionárias. Isso foi possível graças à inclusão de 2 outros genes identificados pela equipe. Desde 2011, os testes e pesquisas continuaram com células humanas em 2016. Em 2022, a equipe do cientista francês conseguiu comprovar uma outra hipótese em modelos animais. Si on détruit les cellules sénescentes, on gagne 30% de vie en bonne santé, sans pathologie du vieillissement. Si on reprogramme les cellules de la souris, eh bien, même chose, 30% de vie en bonne santé, sans maladie du vieillissement. Donc typiquement, on travaille sur ces 2 voies, et maintenant l'idée c'est d'essayer de les combiner, parce que c'est ces 2 types de cellules qu'il faut traiter en même temps, si on veut que le tissu soit complètement rajeuni et freiné. D'autant le vieillissement. O que a equipe do cientista francês provou é que é possível destruir as células senescentes e viver os últimos anos que restam em boa saúde, evitando doenças como diabetes, as patologias cardiovasculares e cânceres. On ne va pas faire des êtres éternels, on va juste retarder le vieillissement au maximum, rester plus jeune du coup, puisque à chaque fois on rajeunit nos tissus, nos cellules, et puis peut-être un jour mourir en bonne santé. As próximas etapas agora envolvem os testes clínicos com humanos. Sua equipe vai testar a reprogramação celular nas células da pele. A expectativa é ter uma prova de conceito dentro de 3 anos para avaliar a eficácia do tratamento e organizar em seguida os testes com voluntários humanos em pequena e larga escala. Mais avant tout, on se rend compte, quand on s'intéresse à ce domaine, qu'il y a une profonde injustice face au vieillissement. On ne vieillit pas tous à la même vitesse. Et donc, trouver des solutions
pour qu'on puisse vieillir en bonne santé tous et pouvoir tous en profiter, eh bien, c'est quand même un enjeu important. Et je me dis que bon, pour un chercheur, c'est quand même un objectif intéressant. On est bien.